A língua grega clássica possui registros escritos desde séculos antes de Cristo, incluindo diversos textos longos, inicialmente poemas épicos como as obras de Homero, e mais tarde também os escritos de filósofos como Platão e Aristóteles. O latim, apesar de ter alguns escritos esporádicos que também remontam de alguns séculos antes de Cristo, somente se consolidou como uma forma clássica e compondo textos cerca de um século antes de Cristo, pouco antes da República Romana se tornar império. A expansão do latim escrito foi em grande parte influência do contato dos romanos com os gregos. E nesse contato, os romanos logo notaram que as duas línguas possuíam muitas características em comum, tanto na gramática quanto no vocabulário. Compare, por exemplo, os números de 1 a 10 em grego clássico e em latim clássico. Es, unus. Duo, duo. Tres, tres. Tessares, quattor. Pente, quinque. Hex, sex. Hepta, septem. Octo, octo. Ennea, novem. Deca, decem. Muita coisa parecida, né? Vamos ver mais algumas palavras aleatórias. Mãe, mater, mater. Pai, pater, pater. Noite, nyx, nox. Levar, pero, fero. Esti, est. Isso parece sugerir que as línguas são relacionadas, certo? E provavelmente isso influenciou histórias como a da fundação da Roma por gregos. Ao longo dos séculos seguintes, semelhanças foram percebidas também entre outras línguas e o latim e grego clássicos. Veja os números de 1 a 10 em gótico, uma antiga língua germânica. Eins, tue, thries, fidor, fünf, sechs, sieben, achto, niun, terrun. E as mesmas outras 5 palavras. Modar, fadar, nachts, bera, ist. Agora compare essas mesmas 5 palavras em sânscrito. Matr, pitr, nakti, bharati, asti. Todas essas coincidências levaram à ideia de que essas línguas todas são aparentadas e compartilham um ancestral comum. Mas apenas o vocabulário semelhante por si só não é suficiente para confirmar o parentesco entre línguas. Afinal, as semelhanças podem ser só coincidência ou empréstimos de uma língua para dentro de outra. Mas se encontrarmos padrões que se repetem nessas palavras parecidas, as chances de serem coincidência ou simples empréstimos se tornam menos provável. Veja, por exemplo, como a palavra para pai em gótico começa com um som de F e não de P, como nas demais línguas. Será que isso é um padrão? A gente pode encontrar outras palavras que pareçam aparentadas entre essas línguas onde sempre temos F em gótico e P nas demais? De fato, podemos sim. Veja a palavra para 5 que já vimos aqui. Novamente temos o F em gótico enquanto o grego e o sânscrito possuem um P. O latim é estranho por possuir um som de qu no começo, mas isso pode estar relacionado a algum outro fenômeno. A gente precisa de mais palavras para tentar descobrir isso. Outra correspondência é a palavra para peixe, que é piscis em latim e fiscs em gótico. Bem similares e novamente vemos a alternância entre P e F. Aqui, como a gente pode perceber, as palavras em grego e sânscrito são bem diferentes. Já na palavra para pé, a gente volta a ver a semelhança em todas as 4 línguas, e novamente a mudança de P para F no gótico. Assim como a gente pode encontrar a correspondência representada aqui, várias outras foram encontradas entre essas línguas, o que eventualmente levou à descoberta da maior família de línguas recuperada no planeta, as línguas indo-europeias. Antes do período das navegações e a colonização de outros continentes pelos europeus, as línguas indo-europeias se apresentavam distribuídas por quase toda a Europa e uma boa parte da Ásia. As línguas indo-europeias faladas atualmente se classificam em 8 subfamílias: línguas germânicas, celtas,
itálicas, balto-eslavas, indo-iranianas, helênicas, albanês e armênio. Além disso, existem outras subfamílias já extintas, sendo as principais as línguas tocarianas e anatólias. Com o colonialismo, muitas línguas indo-europeias, como inglês, espanhol, francês e português, se espalharam enormemente pelo planeta e atualmente quase metade da população humana no planeta é falante nativa de uma língua indo-europeia, fazendo essa a maior família linguística em número de falantes. Usando o método comparativo, basicamente o que fiz, comparando os vocabulários das línguas de exemplo aqui, foi possível reconstruir uma língua ancestral da qual as línguas indo-europeias aparentemente descenderam, e que é conhecida como proto-indo-europeu. O que se pode inferir sobre a gramática do proto-indo-europeu? Ela era uma língua altamente flexionada, fazendo uso de sufixos. Os nominais, isso é, substantivos, adjetivos e pronomes, declinavam em caso, gênero e número, sendo que eram 8 ou 9 casos, 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, e 3 números, singular, dual e plural. Já os verbos conjugavam em número, pessoa, voz, modo, aspecto e tempo. Em relação à fonologia, a versão mais utilizada atualmente reconstrói 24 ou 25 consoantes. Essas incluem 5 oclusivas surdas, p, t, que, que, 4 ou 5 oclusivas sonoras, d, g, g, gue e talvez b, mas se b existia era um fonema raro. 5 oclusivas murmuradas, bhe, dhe, ghe, ghe, gue. 6 sonorantes, me, ne, le, re, ye, ue. E 4 fricativas, c, e 3 sons que são chamados de laríngeas e cujo valor exato não é conhecido, mas que são reconstruídas para explicar diferenças entre as línguas filhas. Em relação às vogais, apenas 4 vogais, digamos assim, verdadeiras ocorrem: e, o. Apesar de as versões longas também serem disputadas, então talvez pudessem ser apenas 2 vogais. Mas, além delas, todas as sonorantes podiam ocorrer como núcleo de sílabas também, funcionando como vogais. Como ye e ue estão entre as consoantes, 2 dessas consoantes silábicas são simplesmente as vogais i e u mesmo. Mas, fonemicamente, de acordo com as reconstruções, elas se comportam mais como consoantes silábicas do que como vogais, propriamente ditas. No geral, essa fonologia reconstruída tem alguns pontos problemáticos e que levantam dúvidas, especialmente a ausência ou raridade de B, a presença de uma série de oclusivas murmuradas sem a presença de uma série aspirada e a ausência de uma vogal A. Enfim, não vou me meter muito nisso aqui, eu posso eventualmente fazer outro vídeo focado especificamente nessa fonologia se vocês quiserem. Apesar de não sabermos exatamente onde ou quando o povo proto-indo-europeu viveu, a gente pode inferir muita coisa sobre a cultura com base nas palavras cognatas nas línguas filhas. Por exemplo, com base nos termos de parentesco que podem ser reconstruídos, a sociedade proto-indo-europeia era provavelmente patriarcal, o que não é nada impressionante considerando que o mesmo se manteve nas sociedades descendentes deles. Entre os animais domésticos criados por eles estavam bovinos, cabras, ovelhas, cavalos e cães. Eles também tinham a agricultura como um aspecto importante e já usavam um arado puxado por animais usando um jugo para auxiliar na plantação. Eles também teciam e costuravam. Usavam fogões, fabricavam cerveja e hidromel e talvez vinho, e usavam veículos com rodas, carroças no caso. Eles conheciam o bronze e ou o cobre, mas não o ferro. Isso sugere que a civilização se encontrava em algum momento entre o final do Neolítico e antes da Idade do Ferro. As casas possuíam portas duplas, com 2 abas, e os telhados também eram construídos já com o formato de 2 abas. Eles realizavam comércio com os proto-urálicos, outro povo contemporâneo deles, o que se sabe por alguns termos do vocabulário associado ao comércio ou itens comercializados que foram importados de uma língua para outra. Eles provavelmente possuíam um sistema de leis que incluía pagar um dano causado com algum bem ou serviço que compensasse tal dano. Hóspedes e anfitriões provavelmente eram tratados como parte de uma relação recíproca, pois não havia diferença na forma de chamar os 2 lados da relação.
o que deixava claro que se esperava, por exemplo, que um hóspede devolvesse o favor de um anfitrião em um momento futuro. Os nomes próprios eram muito provavelmente derivados de compostos, muitas vezes relacionados a características ou feitos considerados admiráveis e heróicos, pois isso se manteve nas culturas descendentes. Eles também realizavam sacrifícios de animais aos deuses. E falando em religião, então, os proto-indo-europeus provavelmente acreditavam numa série de divindades celestes, pois a palavra para Deus é reconstruída como tendo derivado da palavra para céu, enquanto a palavra para humano é reconstruída como derivando da palavra para terra. Entre os vários deuses que eles provavelmente possuíam, pode-se citar um deus céu, Deus Pter, que parece ser uma figura que deu origem ao Deus Piter védico, ao Júpiter romano e ao Zeus grego, todos com os nomes ainda derivados do nome do deus original. Havia também uma deusa terra, Dhegom Mehter, que é provavelmente inspiração de deusas como a Prithvi védica, Telos Mater romana e Semele ou Deméter grega. A cultura que frequentemente costuma ser associada aos proto-indo-europeus é a cultura Khwalinsk, que existiu entre 4.900 e 3.500 a.C., portanto durante a chamada Idade do Cobre, ao final do Neolítico, logo antes da Idade do Bronze. Os restos dessa cultura são encontrados nos arredores do rio Volga, na Rússia. As línguas indo-europeias são de longe as mais bem estudadas no mundo e aquelas cujo ancestral comum é mais bem reconstruído. Isso só é possível graças ao fato de que muitas dessas línguas possuem registros escritos muito antigos, de séculos ou milênios antes de Cristo. Se tivéssemos apenas as línguas descendentes faladas atualmente, conseguir fazer essa reconstrução seria muito mais problemático. É uma pena que a maior parte das línguas tenha desenvolvido uma forma escrita apenas muito tardiamente. Se não fosse assim, talvez tivéssemos uma ideia melhor de como todas as línguas do mundo estão relacionadas e conseguiríamos conectar várias das atuais famílias reconhecidas em famílias ainda maiores. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações, pois eu ainda vou voltar com mais vídeos sobre o proto-indo-europeu e sobre outras famílias linguísticas e suas línguas ancestrais. Você pode ajudar esse canal a se manter fazendo uma doação via Pix ou PayPal, de qualquer valor. Isso é muito importante para garantir a continuidade do meu trabalho aqui. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até a próxima!